Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, programa Manhã Viva no ar. Daqui a pouquinho termina o ano e eu quero convidar você a fazer uma retrospectiva do programa Manhã Viva de 2019. A gente vai relembrar do comecinho até o final os melhores momentos, porque fazer memória é muito bom. Fica com a gente, porque já começou. Um Feliz Natal para você. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando Feliz Ano Novo, Feliz 2020. Gente, passou voando esse ano. Eu quero desejar de todo o meu coração, em nome de toda a comunidade Canção Nova, de toda a TV Canção Nova, um Feliz Natal para você. E como é que você está vivendo esses últimos anos de 2019? Eu convido você a pensar nos seus projetos para 2020 e mais do que pensar, a você consagrar a Deus os seus projetos para 2020. É muito importante nesses últimos dias do ano a gente rezar, a gente pedir para Deus para Ele abençoar o nosso novo ano, porque às vezes a gente vai fazendo projetos e esquece o principal, de consagrar a Deus. Então, consagre seus sonhos. Sonhar é de Deus, viu, gente? Não deixe de sonhar, não. A gente tem falado sobre isso aqui no programa, falamos sobre isso. Então, não deixe de sonhar. Volte a sonhar em 2020, mas não se esqueça, coloque tudo no coração de Deus. E eu disse já que hoje a gente vai fazer memória. A gente vai lembrar dos programas. É claro que a gente queria relembrar todos, né? Foi até difícil na produção. Gente, vamos colocar esse, vamos fazer retrospectiva desse, porque graças a Deus foram muitas pessoas especiais. Elas, Deus quiser, muitas vão voltar em 2020. Tem surpresa chegando em 2020. Eu quero já agradecer muitas pessoas, mas a gente teve que fazer uma escolha, né? O tempo é curto e você vai gostar muito, eu tenho certeza. Mas antes, para motivar a gente a fazer memória, eu não sei se você gosta de fazer memória. Tem gente que fala assim, eu vou voltar no passado. Gente, é importante fazer memória. Só se tem saudade do que é bom, como dizia Diácono Nelsinho Correia. Eu li nesse texto do Papa Francisco, olha que coisa mais linda, ele fala da importância do cristão fazer memória. Está no nosso site noticias.cançãonova.com e ele fez uma homilia na Casa Santa Marta. Olha que bonito. E no final ele fala de fazer memória das coisas belas de Deus. Ele vai falando assim, olha que coisa bonita, gente. Do coração prosseguiu o pontífice, deve nascer, abre aspas, obrigado a Jesus, que nunca deixa de caminhar em nossa história. Quantas vezes, admitiu Francisco, nós lhe fechamos a porta na cara? Quantas vezes fizemos de conta que não o víamos, não acreditando que ele estava conosco? Quantas vezes renegamos a sua salvação? Abre aspas, mas ele estava ali. O Papa terminou dizendo que esta memória, este recordar, é primordial dia após dia, abre aspas, a memória daquela obra que Deus fez em nós, na recriação, na regeneração, que nos leva além do antigo esplendor de Adão na primeira criação, eu lhes aconselho, é o Papa falando, gente, simplesmente a fazer memória. Como foi minha vida? Como foi o meu dia hoje? Ou como foi este último ano? Memória. Como foi a minha relação com o Senhor? Memória das coisas belas, grandes que o Senhor fez na vida de cada um de nós. Eu amei esse texto porque motiva a gente a fazer memória. Memória das coisas belas que Deus fez na sua vida, memória das coisas belas que Deus fez no programa Manhã Viva. Eu estava relembrando, até eu entrei no nosso Instagram, quantas participações, quantas pessoas dizendo que o programa ajudou a vida delas, porque isso, a gente vive para isso, né? E já vamos começar, né? Essa retrospectiva.
Eu não sei se você se lembra, mas o programa começou lá fora, né? A gente tinha aquele cenário da natureza e foi em 4 de fevereiro de 2019, né? E a gente começou e infelizmente o Brasil foi surpreendido com a tragédia de Brumadinho. Começou o ano em 25 de janeiro e a gente foi tomado por esta dor. E o programa Manhã Viva tinha se programado para uma pauta e toda a produção não teve dúvida. Vamos sim falar de Brumadinho, mas vamos falar de esperança. Vamos ver uma parte deste programa? Renata, a gente não pode deixar de falar. Nós estávamos indo para os velórios, uma senhora segurou meu braço, porque eu estava com o canopla da Canção Nova. Você é da Canção Nova? Meu filho está lá. Eu não encontrei o meu filho. Reze pelo meu filho. Na mesma hora eu liguei para o Padre Márcio, nosso reitor aqui do Santuário, Pai das Misericórdias, aos prantos, porque não tem como. Brumadinho, não tem como você não chorar, porque é isso que a Paula falou com muita sabedoria. Não é a dor de todos, é uma dor, né? E aquilo mexeu demais comigo. Um sentimento assim, de mudança de vida, de conversão, de compaixão. É isso mesmo, a compaixão foi o que mais Deus me tocou. Mas quando eu liguei para o Padre Márcio chorando, ele falou para mim assim: Cris, aguenta firme. Ele pareceu o Padre Jonas falando, né? Aguenta firme. Nós vamos estar rezando aqui, nós vamos estar colocando todas essas intenções. E eu segurei no braço daquela mulher, porque eu não tinha nada para dar para ela, Renata, nada. E estava um calor muito forte. Eu virei só para ela e falei assim: você tem um carro para levar a senhora para casa? Porque era a única coisa que eu tinha para dar àquela mulher. Então, assim, as pessoas, uma senhora que perdeu tudo, nós fomos pela manhã, né, ali num posto médico que estava acolhendo, né, as vítimas, ela segurou meu braço também e falou assim: a Canção Nova é a minha esperança, é ela que me alimenta. E eu não posso deixar de contar o testemunho que mais mexeu comigo. Eram 10h30 da noite, se eu não me engano, no domingo, a gente tinha trabalhado o dia inteiro. A gente tinha chegado ali do Córrego do Feijão, né, onde a barragem aconteceu ali, a tragédia com a barragem, e um rapaz, a gente tinha feito ali um stand-up, gravado ali, e na hora eu gravando, e Deus falava assim para mim: Cris, você aqui não é jornalista, você aqui não é uma pessoa que vai ficar comunicando fatos, você é uma mulher de Deus, você está aí, vocês estão aí porque eu os quis aí. E naquela hora, eu peguei o microfone e falei: olha, já tínhamos dado os dados, as informações, eu falei assim, mas é mais, esse lugar, aqui está crucificado Cristo. E ali eu comecei a rezar, enfim, terminamos ali um momento de oração, enviei para a Cachoeira Paulista, e ali na correria nossa, umas 10 horas da noite, eu liguei para a Cachoeira, porque estava tendo especial de campanha 9h30. 9h30, 9h40, para a diretora, e falei: você precisa colocar esse material no ar. Mas, Cris, acabou de chegar aquela loucura. Nossa, nós somos poucos. E eu falei: você precisa, porque eu sentia que ela precisa pôr no ar. Essa inspiração, essa intuição de Deus. E aí, após a entrada, entra um rapaz no meu Facebook e fala comigo: Cris, eu perdi o meu amigo, o Alex. Ele morreu, encontraram o corpo dele hoje. Eu não tinha mais fé, esperança, eu estava desolado. Mas quando eu vi você dizendo que aquele lugar era o lugar da cruz de Cristo, que o amor de Cristo acolhia aqueles que nós não sabíamos quem eram, mas foi muito bonito Dom Valmor dizendo: eles não são números, eles são nomes, eles são pessoas, eles tinham famílias, tinham uma história. E ele disse: mas ali Deus me devolveu a esperança e eu vou continuar acreditando. Forte, né? Esse programa foi bem forte. Eu não sei se você percebeu, estava todo mundo ali com a camiseta lutar sempre e desistir jamais. Então eu aproveito para me solidarizar mais uma vez com todas as famílias daquela região, né, que sofreram, né, esta tragédia. Já foram mais de 250 corpos identificados, mas ainda tem mais de 10 famílias esperando que os corpos sejam identificados. E, além disso, né, que a justiça seja feita. Então, a gente continua rezando pelas pessoas de Brumadinho. Nossa audiência nessa região é muito alta, tem muita gente nos assistindo agora. Então, saiba, a Canção Nova continua rezando por vocês de Brumadinho e por todos que sofrem em todo o Brasil. Então, está aqui o nosso amor, está aqui o nosso grande abraço. E como foi importante a gente começar essa nova etapa do Manhã Viva. O Manhã Viva tem 2 décadas, né? Mas essa nova etapa do Manhã Viva aqui em Cachoeira Paulista novamente, porque já esteve aqui, tocando, né, na verdade, na ferida, mas sempre não esquecendo da esperança. E, gente, olha, essa mesa aqui, muita gente passou por ela, né?
Quantas pessoas tomaram um cafezinho com a gente, né? Eu acho que você lembra de muita gente, você vai relembrar. E ainda lá fora, quando o programa era lá, passaram por aqui 2 especialistas em adolescentes, porque quando a gente vai fazer a pauta, a gente quer tocar em coisas que são reais, do dia a dia. E quando a gente viu a estatística, olha só, gente, a Organização Mundial da Saúde apontou que a depressão é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos e entre os adolescentes, 15% deles estão com problema de ansiedade. Então, quando a gente pega essas estatísticas, a produção fala assim, vamos tocar nesse assunto? E é o tema deste programa que a gente vai relembrar agora. O adolescente, ele tem algumas características. Ele vive, segundo a psicologia, né, um dos autores, Erik Erikson, o adolescente ele tem como meta alcançar a sua identidade. Se ele não alcança isso, ele vive o contrário, que é a confusão. Então, ele já vive uma certa confusão no próprio corpo. Aquela criança que não tinha pelo púbico, que não tinha pelo debaixo das axilas, que tinha voz X, agora tem voz Y. Enfim, essas mudanças físicas já deixa ele diante de um novo. A nível emocional, o adolescente, ele age pelo emocional. Por que as pessoas dizem, é muito difícil adolescente? Eu não gosto de adolescente, não gosto de lidar com adolescente. Muitas mães dizem assim, quando você era pequeno, você era uma bênção, mas agora... Então, essas frases demonstram o quê? A nossa incapacidade, se assim fôssemos humildes para reconhecer, e a nossa impotência diante de algo novo, de alguém que está se transformando, que está passando de etapa. Então, o adolescente, ele sempre age do emocional. Ele age e depois pensa. Até a nível neurobiológico, é isso mesmo que acontece. Existe um circuito neuronal, né, na neurobiologia, e que na adolescência ele ainda vai fazer essa conexão da razão com a emoção, que é o que nos faz adultos. Então veja, quando a gente tem um embate com o adolescente, nós adultos, a pergunta é, ele vem com a emoção e você vai com a emoção, significa o quê? Que estamos com 2 adolescentes, talvez, não? Enfim, então veja que a adolescência é uma etapa da vida que, ao meu ver, é muito desconsiderada. É claro, é a minha área, né? Então, é óbvio que eu vou dizer isso com muita propriedade, porque quando eu estudo a adolescência, eu quero estudar mais ainda, porque eles são carentes de pessoas que os entendam. E entendam onde eles se encontram. E aí, você sabendo onde ele se encontra, você vai conseguir acompanhá-lo. Como lidar com eles, Carlos? E aí entra o papel importantíssimo dos pais, né? Como a Bia estava muito bem colocando aqui. O pai, ele precisa entrar, né, pilotando já como um avião, né? De preferência, né? Ao invés de entrar com emoção, porque aí ele vai ensinar o filho a se governar, né? A dimensão que governa e que deve governar as emoções. E o papel da família é fundamental. Eu gostei disso que a Bia falou, que não se trata de uma ajuda, né? Mas o ser humano, diferentemente dos animais que já têm um instinto, ele não tem algo que diz a ele o que fazer, né? Diferente dos animais, nós não temos um instinto que nos guia. Para ajudar, nós vivemos numa sociedade que é importante a gente compreender que os valores estão decaídos, né? Não se falam mais de valores. Então, o ser humano, ele não sabe o que ele deve ser, né? E esse papel é importante, o papel da família. Porque o Viktor Frankl, ele tem uma reflexão muito interessante, que ele fala assim, quando nós tratamos o outro, é um outro pensador que ele cita, eu já não me recordo, né? Mas ele que faz a divulgação dessa ideia. Quando nós tratamos o ser humano como ele já é, nós contribuímos para que ele seja pior. Quando nós tratamos como ele deveria ser, nós ajudamos que ele seja melhor. E aí é o desafio dos pais e dos educadores, né? Tratar esse adolescente que está diante de mim como um animalzinho, reivindicando carinho, necessidades, tratar ele como ser humano, como alguém livre e responsável. Super importante esse tema, né? Quando a Fabiana Zambuja, né, especialista em adolescente, falava que os pais precisam entender onde os adolescentes estão para partir daí a educação, e quando o psicólogo Carlos Eduardo falava que os pais precisam ajudar os adolescentes a se governarem, foi forte, viu? E a gente teve muita reação também no Instagram, muitos agradecimentos por tocar neste assunto da adolescência, e a gente vai voltar neste assunto em 2020, aguardem.
temas que precisam voltar sempre, porque são sempre atuais. E falando em assunto atual, você se lembra da Semana da Família, que assim, gente, foi uma repercussão incrível. Você sabe que a gente sempre volta no assunto da família. E nós falamos assim abertamente, trouxemos casais que conhecem da família, que viajam o Brasil inteiro, que atendem casais. Falamos de dificuldades no casamento, falamos de sexualidade no casamento e quanto assunto, quanta coisa boa. E esses assuntos a gente percebe uma movimentação nas nossas redes sociais. Calma que em 2020 a gente volta a falar, mas recordar faz muito bem. Vamos fazer memória? A família, como vai? Tá tudo bem? Tá mais ou menos ou tá muito difícil? Independente de como está, não perca a esperança, continue acreditando e é por isso que o programa Manhã Viva, levando super a sério o tema da família, nós sempre estamos com esse tema, já falamos de relacionamento, de casamento, de educação de filhos, porque você sabe que o programa é voltado para você, mãe, é voltado para você, mulher. E abrindo essa Semana da Família, nós vamos falar justamente sobre o tema da Semana da Família proposto pela Igreja no Brasil. E a família como vai? Inclusive, esse tema foi tema da campanha da Fraternidade há 25 anos atrás. Então, são 25 anos para a gente analisar. E aí, como é que está a família no Brasil? O termo casamento é uma palavra, mas quem vai construir o casamento somos nós que construímos o casamento. E nós temos que ter consciência e responsabilidade para construir. É isso que nós não estamos vendo durante esse 25 anos que nós trabalhamos com família. Muitas pessoas não têm consciência do que estão fazendo sobre a vida, né? O professor Felipe Aquino fala muito sobre vamos parar de brincar de casar. Nós temos que levar o casamento a sério. Então, o casamento não é uma brincadeira. Ele é uma missão, né, meu amor? amor? É uma missão na nossa vida. Então, nós precisamos tomar consciência disso. Que o casamento, ele é missão na nossa vida. Então, nós precisamos de enfrentar. Nós estávamos até partilhando hoje, eu e a Heloísa, o patamar de maturidade do ser humano só vai ser alcançado dentro de um casamento. Não desprezando as pessoas que aí estão solteiras, né? Os celibatários, padres, etc. e tal. Mas o nosso maior desafio está dentro de um casamento. Agora, presta atenção. Quando nós somos amigos e a gente fica com raiva, fica magoado, eu posso, de repente, Renata, deixar de conviver com você. Eu te perdoo, trabalho dentro de mim esse sentimento, eu te perdoo, mas toca a vida. Toco a vida. E você não precisa fazer parte tão intensamente da minha vida. Tamanho é o lugar do casamento para a maturidade, para o casamento, para o crescimento, que nós não temos como sair, entende? A gente vai ter que ser humilde o suficiente para reconciliar, além de perdoar. E o casamento nos dá essa possibilidade de crescermos a partir disso, de tamanha humildade, de dizer, olha, eu vou ter que perdoar, eu não estou suportando às vezes viver com sua dificuldade, mas eu vou ter que configurar minha vida, eu vou ter que me adaptar. Para quem quer ser santo é ótimo. Isso aí. É o lugar. Não existe outro relacionamento em que você precisa fazer isso. E o casamento sobre a rocha, ele precisa ser por causa dessas questões. O lugar da santidade, que é o casamento. Olha, além do lugar da santidade, é o lugar da tomada de consciência. Né? Eu preciso de construir. Não esperar dela ou ela esperar de mim. Eu preciso de colaborar. Então, muitos anos, isso já aconteceu durante os casamentos aí, esperava somente da mulher que fazia o contrapeso da imaturidade do homem, né? Fazia com que o homem seja imaturo, plantaram a imaturidade dentro do homem, o homem assumiu essa imaturidade e quem fazia o contrapeso? A mulher. Hoje, o que está acontecendo? Tiraram o peso da mulher, então a mulher nem quer mais assumir isso daí, ser o contrapeso, e o homem já não está sendo contrapeso mesmo. Então, o que está acontecendo? Nós estamos num vazio. Nós estamos reconstruindo esse conceito e reconstruindo o que é também casamento na nossa vida. O sacramento do matrimônio, ele vai ajudando a você ser melhor, porque diferença a gente sempre tem dentro do casamento. Mas quando você tem esse conhecimento, Jesus está aqui, ele vai me ajudar a viver bem. Eu não vou tratar a diferença como algo ruim, mas pelo contrário, a diferença ela vai acrescentar muito e me ajudar como me ajudou, como eu acabei de dar o exemplo
de pedir perdão. Você concorda com ele? É isso que pode estar acontecendo? As pessoas casam sem saber a importância do matrimônio, Tânia? E eu vejo assim, elas casam sem compreender a importância do matrimônio, ou que seja a família, né? Porque a família, ela é esse projeto do amor de Deus. E quando Deus fez o homem e fez a mulher, Ele quis esse homem e essa mulher em família. Ele quis tanto que quando Ele se encarnou, esse mistério da encarnação dEle, o que Ele quis? Também nascer, vir, estar numa família, para deixar para a gente um modelo, né? Então, a gente vê assim, quando Ele está lá nas bodas de Caná, com Nossa Senhora, né? O que ele deixa ali para nós, para a nossa família? Que Ele quer estar no meio da família, ajudando a família nos seus desafios, né? Então, a gente vê toda essa beleza do projeto de Deus que muitos não conhecem, que muitos não experimentam. Na nossa família, a gente teve esse encontro com Deus, a gente já era casado. Então, a gente percebeu a diferença de quando você tem valores e princípios para te nortear. Porque no mundo de hoje a gente fica meio perdido, não sabe o que fazer. Então, tenho certeza que quando a gente encontra um norte para a nossa vida, que foi o que a gente encontrou nos valores de Deus, do amor, da escuta, da atenção, do cuidado, a gente primeiro faz uma interação entre o casal, que muitas vezes isso também atrapalha muito a convivência da família. Quando o pai diz uma coisa, a mãe diz outra coisa. Então, quando você tem um norte, que a gente segue esse norte juntos, acho que fica tudo muito mais fácil. Até para enfrentar os problemas que vêm, que a gente às vezes não sabe como resolver, a gente fala, bom, então vamos sentar e vamos ver como que a gente vai agir. Mas é fundamental mesmo, né? Essa unidade conjugal. A gente dá graças a Deus por ter feito essa experiência de Deus e eu tenho certeza que tudo que a Júlia brota da nossa relação conjugal equilibrada, perdoada, amada, carinhada, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente vive vai transbordando para o filho, né? Então, quando eu acho que porque não existe regra, não existe uma fórmula mágica. Olha, você faz assim que você. Mas quando a gente faz a experiência de Deus, a gente vai poder errar, a gente vai poder voltar, a gente vai poder acertar, né? Quantas vezes eu estou sentado aqui no sofá com vocês, estou lembrando das vezes que a gente sentava com a Júlia e dizia para ela, filha, eu nunca fui pai de uma criança de 13 anos. Eu estou aprendendo a ser pai com você. E mesmo que fosse segundo filho, também seria muito único, porque nós somos indivíduos únicos. Então, toda essa experiência ela precisa ser construída com muito diálogo, muito amor, muita paciência, né? E Nosso Senhor nos ajuda a isso, né? Vai nos formando para que a gente possa formar aquele que é dele, né? Porque o filho nada mais é do que o presente de Deus para que a gente pudesse tocar essa obra dele, né? Então, essa conjugalidade em Deus, eu acho que é fundamental para que a gente possa ter filhos equilibrados. E Ellison, como você vê, né, como psicólogo, essa presença mesmo dos pais na vida dos filhos, especialmente nessa fase da adolescência, né? Como que é essa referência dos pais para os filhos, a importância deles? Bom dia, uma alegria estar aqui novamente com vocês. Eu acho que a Cris e o Betão colocam alguns pontos que são importantíssimos do ponto de vista psicológico. Primeiro, a presença afetiva dos pais, o diálogo dos pais com os filhos. A criança, ela entra na adolescência nessa perspectiva de construção da sua identidade. Então, ela não está pronta, o adolescente não está pronto. Outro ponto importante que eu acho que vale a pena salientar, do ponto de vista psicológico, é a questão da visão da religiosidade. Então, o Betão disse bem, não existe um manual para se criar filhos. Então, a perspectiva religiosa, os valores religiosos, trazem aí fundamentos morais de como é a vida. E aí é um auxílio, sim, para os pais poderem oferecer-lhe bases sólidas para esse adolescente enfrentar a vida. E aí, obviamente, tenho certeza que você vai aprofundar aí no tema do relacionamento abusivo, a gente vai ver que os adolescentes que entram em relacionamentos abusivos são aqueles que estão com carências nessa fundamentação sólida que vem, em grande parte, do relacionamento com os pais. A essência de um matrimônio
é a presença de Deus. Porque Ele que criou esse projeto. Então, quem tem as respostas para me dar sobre esse projeto de amor? É o Criador. O próprio Deus. É Ele, né? Antes dos meus filhos serem meus, eles são de quem? De Deus. Então, é nele que eu preciso. E para viver o matrimônio, eu sinto assim, a gente precisa viver o Evangelho. Sabe, eu vejo que a palavra de Deus, o Evangelho na família é essencial, é a base, é a estrutura. Então, sem a presença de Deus, eu digo mesmo, o matrimônio, os relacionamentos, eles vão sendo fadados. Ele já está falido. A não dar certo. Como é bom fazer memória desses assuntos, porque você sabe, né? É sempre atual. Não muda nada, né? Porque relacionamento a dois é sempre assim. A gente precisa sempre estar voltando nesses assuntos. E o tema da Semana da Família, que foi no mês vocacional, na primeira semana de agosto ali, né? Relembrou a campanha da fraternidade 25 anos atrás, né? Como eu falei aí na introdução da Semana da Família. Como foi válido. Eu conversava com um padre, assessor da CNBB, e ele falava que a ideia da igreja no Brasil era exatamente saber como estava a família 25 anos depois, porque essa campanha da fraternidade, há 25 anos atrás, quis saber como estava a família, e agora também queria saber, porque passaram 25 anos. Então, a gente trouxe esse tema, foi muito importante, mas nós vamos voltar nesse assunto, até porque as estatísticas não são boas, gente. Infelizmente, 1 a cada 3 casamentos ainda termina em divórcio no Brasil. E você sabe, a Canção Nova tem a missão de levar a boa nova de Jesus. E a boa nova de Jesus é sempre, sempre promover a família. E Nossa Senhora está aqui para sempre nos lembrar isso. Então, aguardem, a gente está pensando muito em trazer séries sobre a família, séries sobre os casais, porque são o que as pessoas nos pedem nas redes sociais. E falando em rede social, e falando no mês vocacional, nós trouxemos, né, para homenagear a vida religiosa, uma irmã que é super antenada em rede social. E na hora que eu fui fazer a escalada para falar dela, gente, eu falei que ela fazia 120 shows por mês. Aí foi uma risada, porque assim, não é tudo isso, né? Aí foi muito engraçada essa parte, mas vale a pena, porque ela passou por aqui, gente, e só deixou unção nesse estúdio. Vamos relembrar? Aí não dá, né, irmã? Não dá, Maria, senão não reza. Se não rezar, a casa cai. Pois é. Ai. Mas por ano, mais ou menos, é essa a média mesmo, assim. É muito Eu tenho que sair, mesmo assim, geralmente. É muita coisa, né? Tem que dar umas andadinhas, né? Evangelizar. Irmã, como que foi, assim, a descoberta da sua vocação? Na real, foi assim, ninguém nasce querendo ser freira, né? As pessoas às vezes perguntam, nossa, você já nasceu querendo ser freira? Não existe essa realidade, até porque o ser humano ele não nasce pronto, né? Ele nasce justamente para ser formado, né? A minha formação, graças a Deus, foi numa família católica, né? Minha mãe muito católica, e a minha fé eu herdei dela mesmo, assim, uma mulher de Deus, que até hoje está ali engajada na igreja, né? Então, assim, isso favoreceu muito, só que eu não gostava de ir para a igreja, não. Nada, minha mãe tinha que ficar ali forçando para ir para a igreja fazer catequese. Vai, menina! Gostava de ir para as festas, gostava de fazer um monte de coisa que geralmente os adolescentes fazem, né? E, de repente, quando eu fui fazer a minha primeira comunhão, foi quando começou a despertar ali justamente o chamado de Deus na minha vida. Quantos anos, primeira comunhão? 13 anos de idade. 13 anos? 13 anos. Na verdade, os 13 anos de idade, de 13, 14 anos, assim, foi uma mudança, assim, muito forte na minha vida, né? Até os 12 anos, a irmã Ana Paula era aquela menina insegura, aquela menina que não sabia muitas vezes nem... não se conhecia, muitas vezes, aquela adolescente. Graças a Deus, eu nunca fui aquele povo assim, sabe, de ficar muito... Mas gostava de ir para as festas, gostava de fazer os namorinhos escondidos, sabe, aquela adolescente meio que cabeçuda mesmo, sabe? Mas com 13 anos, indo para a catequese, olha que interessante, na minha primeira comunhão, Deus começou a mudar a minha vida.
E foi algo assim, realmente... E ali eu comecei a fazer uns retiros de grupo de oração, frequentar grupo de oração. E ali eu me senti plenamente amada, um amor que me desconcertava. E Deus começou a dar aquelas piscadinhas para mim e falar, eu quero tua vida. E aí eu falei, opa, que negócio é esse? Aí começou todo um processo de discernimento vocacional também, né? Tenho certeza que você amou relembrar e rever este programa da irmã Ana Paula. Gente, ela cantou aqui nesse estúdio, que veio gente de outros lugares para chegar perto. Ela é uma simpatia de pessoa, uma unção do Espírito Santo. Quanta reação, quanta participação no Instagram. Um grande abraço, irmã Ana Paula. Nosso carinho enorme para você. Muito obrigada por ter vindo aqui, porque a agenda dela é lotada. Mas a gente conseguiu. Quem sabe ela volta em 2020. Vamos torcer para isso, né, gente? E, olha, passando por esse estúdio, eu passo um filme na cabeça, né, gente? Tanta gente sentou nesse sofá e tanta gente vai passar ainda em 2020, né? E eu quero agradecer, porque eu peguei um amor, assim, pelos trabalhos manuais, porque a gente vê que tem muita coisa fácil de fazer, né? Às vezes a gente fica com um pouquinho de preguiça, mas aqui a gente mostrou tanto artesanato fácil de fazer, né? E aqui a nossa árvore de Natal tem um monte de exemplo, né? Essa botinha, você lembra? Que a gente fez aqui ao vivo, fácil, olha como fica lindo. Essa aqui, ó, isso aqui também é dos artesãos, então aqui o meu agradecimento, o meu abraço, porque eles se sacrificam, né, gente? Eles saem da cidade deles, eles vêm, ficam aqui às vezes horas, até chegar o horário do programa. Então, assim, um beijão para todos, né? Nós queremos continuar essa parceria em 2020 e até mesmo ampliar, porque dá muito certo. Ajuda muita gente e o legal, a gente recebe testemunhos, histórias de pessoas que começaram, né, uma renda a partir do que aprenderam aqui. Isso aí é que vale super a pena e para eles também é muito legal. E é claro, dá um retorno para quem está começando, né? Então, nosso agradecimento, o nosso programa continua, a gente só vai para um breve intervalo e a gente continua nessa retrospectiva, porque fazer memória faz bem à alma. O programa Manhã Viva de volta e hoje é um programa especial, um Feliz Natal para você. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando Feliz Ano Novo, né? Nos últimos dias do ano. E é claro, quando a gente está terminando o ano, é ótimo, é propício para a gente relembrar o ano que passou. No primeiro bloco, eu li um texto lindo do Papa Francisco que nos motiva a fazer memória. Fazer memória é muito bom para nós cristãos. A gente relembrar o que Deus fez de bom na nossa vida. Então, eu convido você a relembrar esse ano que passou. Às vezes a gente fica só o que foi ruim, só o que não foi bom. Mas por que você não relembra? Aproveita esses últimos dias do ano para você olhar para trás e ver as graças, né? Colocava no texto do Papa Francisco, ele dizia assim, um obrigado, Jesus, as coisas belas de Deus. Quais foram as coisas belas, os acontecimentos bons de Deus na sua vida em 2019? O que te aconteceu de bom em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho? Às vezes a gente só fica lembrando do que foi ruim. Eu não sei se você perdeu algum ente querido, eu sei que foi difícil, mas aproveite esses últimos dias do ano e faça do seu coração um coração grato. Porque, gente, a gratidão nos ajuda a ser felizes, sabia? As pessoas felizes, pode reparar, as pessoas felizes são as pessoas mais gratas. Então, faça esse exercício, é um conselho que eu te dou nos últimos anos, nos últimos dias desse ano, a você agradecer por este ano de 2019. E como eu falei, a gente está relembrando, não dá para relembrar todos os programas, passaram muita gente aqui, todas especiais, todas fizeram a sua contribuição maravilhosa conosco. Quanta gente sentou aqui nesse sofá, né, gente? Graças a Deus, a gente vai continuar com este projeto de evangelização. E no mês de setembro, que é o mês da Bíblia, a nossa equipe, né, de produção, a gente teve uma inspiração
de fazer a série Mulheres da Bíblia. Gente, foi uma experiência maravilhosa. A gente fez uma verdadeira jornada na palavra de Deus a partir das mulheres da Bíblia. Passaram aqui mulheres de Deus, né, que conhecem a palavra e trouxeram a experiência das mulheres da Bíblia para a mulher atual. A repercussão foi maravilhosa. O quanto que as pessoas nos agradeceram pela formação que foi. E você acredita que esse conteúdo nos ajudou em muitos outros programas? O quanto que Ruth, Débora, Esté nos ajuda até hoje, porque elas foram e ainda são inspiração para a mulher de Deus atual. Vamos parar de papo e vamos relembrar esses programas que foram maravilhosos sobre mulheres da Bíblia. Olha, quando eu falo de Marta, né, no capítulo 10 de Lucas, eu até separei aqui, quando Jesus se encontra com Marta, muitas vezes a gente pensa que Jesus, ele somente repreendeu Marta porque ela estava trabalhando demais e que ela não queria rezar. Mas se a gente for ver a história de Marta, Renatinha, Marta, ela tinha 2 irmãos, Maria e Lázaro, né? E veja, Lázaro era leproso. Marta vivia numa aldeia de leprosos. E Maria, ao que tudo indica, pelos estudos mais recentes, ela era prostituta. Então Maria é aquela que lavou os pés de Jesus na casa de Simão fariseu. Então Maria, ela tinha se convertido. Então, como ela estava ali aos pés de Jesus, ela estava buscando a cura da vida dela. Veja, ela morava numa aldeia de leprosos, tinha um irmão leproso. Então, ela era, vamos dizer assim, distanciada da sociedade. Ela estava ali, né, aquém da sociedade. Então, aos pés de Jesus, ela estava buscando a cura dela. Mas e Marta, Rogério? Marta estava trabalhando. Marta estava querendo oferecer para Jesus o melhor dela. Sabe aquela pessoa, Renata, que a gente chega na casa dela, ela cozinha para a gente, ela faz aquele almoço, ela serve com carinho. Ela é Marta. E era o jeito de Marta agradar a Jesus. Só que Marta, ela estava muito envolvida com isso. Marta era a mãe dos 3. Marta cuidava de Lázaro e Marta cuidava de Maria. Só que Marta não cuidava dela. E quando Jesus chegou a ela, Marta, você se preocupa com tantas coisas, você se inquieta com tantas coisas. Maria, ela escolheu a melhor parte, porque Maria está buscando a cura dela. Né? Maria está procurando a cura interior dela. Você também precisa buscar, Marta, você precisa dar um tempo para você. Porque Marta, ela absorveu aquela identidade nossa de mãe. Sabe quando a mulher é mãe de todo mundo na família? Ela é mãe do tio, ela é mãe do sobrinho, ela é mãe do esposo. E ela cuida de todo mundo menos dela. Ela não se cuida, né? Ela não olha para ela. Então ela esquece a vida dela e ela só cuida dos outros. Então quando Jesus olhou para Marta e ela disse que ela precisava cuidar dela, Jesus estava querendo transformar a vida de Marta. Vamos dizer assim que Marta, ela poderia estar e poderia até ser uma mulher hoje da meia-idade, né? Uma mulher que ela só pensou nos outros até então e que ela chegou num ponto da vida dela e que ela precisava cuidar dela mesma. Muito forte essa parte quando você fala da Débora. Aí sim a gente vai falar da Débora, né? Que você trouxe essa personagem. E aí você diz, né, que essa personagem ela nos faz refletir sobre um papel que as mães precisam exercer com frequência, serem juízas nas brigas entre os filhos, do marido com as crianças, entre familiares e outras demandas que fazem parte do dia a dia. Entretanto, por trás dessa função, percebe-se como é necessário que ela tenha o dom de Deus, do discernimento e também humanamente saiba escolher entre o certo e o errado. Verdade. Quando eu li a história de Débora, 3 coisas me chamaram a atenção. Primeiro, que ela atendia debaixo de uma palmeira. E isso, profissionalmente, para mim, foi muito importante, porque
em termos profissionais, as pessoas querem recursos, recursos e recursos, que são ótimos, mas que, no fundo, as pessoas perdem a essência. E Débora acha a essência de ser juíza, porque ela foi uma profissional da época. No momento onde o domínio era masculino, Débora assume o papel de profetisa e de juíza, debaixo da palmeira. Num determinado momento também, Débora muda a história do povo hebreu. Por quê? Porque elas vão ser atacados pelo inimigo e o comandante do exército tem medo. E Débora diz, vai, porque Deus já nos deu a vitória. Então, isso a mulher precisa muito dentro de casa, nos momentos de dificuldades, dentro do ambiente familiar, só fala de desesperança. Você abre o jornal, você liga a televisão, as pessoas só dizem o que não pode. E Débora diz do que pode, do que é possível fazer quando você está investida do poder de Deus. Isso é muito forte, porque eles ganham a batalha e esse comandante não pode nem cortar a cabeça do comandante inimigo. Essa honra é dada a uma mulher, a Jael. Por quê? Porque ele não teve o empoderamento que ele merecia, que ele deveria ter diante de Deus. Então, isso é a segunda questão. E a terceira questão, que nós somos mulheres profissionais e mulheres do lar, que é a mesma realidade de Débora. Débora administrava essas brigas externas, mas também administrava as brigas internas familiares. Deus foi até Ruth, né? A palavra ela é muito rica assim, de detalhes. E ali Ruth entra para esta família, a família israelita, e ela deixa a idolatria e ela passa a adorar o único Deus, o Deus de Israel. E convive com aquela família, né? Com aquela família, Elimeleque, a Noemi, sua sogra, o seu marido, a Orfa e o seu cunhado. E acontece que os filhos de Noemi morrem também ali nos campos de Moabe. Então, agora o cenário qual que é? É Noemi com as duas noras, né? Noemi perde o marido, Elimeleque, e perde os 2 filhos. Então, são 3 viúvas numa casa, Renata, e uma mãe sem os 2 filhos. Este é o cenário que começa a história de Ruth. E o que acontece? Noemi, ela decide voltar para a sua terra, para o seu povo, para Belém, porque ela ouviu dizer que a fome passou, que Deus abençoou novamente a sua terra, então ela decide voltar. Mas Noemi, ela quer voltar sozinha. E o que Noemi faz? Ela chama as suas noras, ela vai dizer, minhas filhas, né? Voltem para a casa de suas mães, né? E que a mesma bondade que vocês tiveram comigo e com os falecidos, vocês encontrem também, que vocês encontrem uma família nova, né? Então Noemi, ela quer despedir das suas noras, ela está convidando as noras para voltar para o meio de seu povo. E o que acontece com essas noras? Elas começam a chorar, e chorar alto, porque elas não querem deixar Noemi. Mas Noemi vai insistir, né? Voltem para a terra de vocês, né? Eu não tenho mais filho no meu ventre. Tipo, eu não tenho mais nada a oferecer a vocês. Voltem. E mais uma vez elas caem no pranto, choram. E aí a Orfa dá um beijo no rosto da Noemi e volta para o seu povo. Já a Ruth não. A Ruth não quer voltar. E eu pergunto para você, por que a Ruth não quer voltar? O que a Ruth encontrou nesta família? O que a Ruth experimentou nesta casa? Que ela não quer voltar. Ela não quer deixar Noemi. Primeiro porque a Ruth, ela quer cuidar da sogra. Então a Ruth toma a decisão de seguir Noemi. E a resposta da Ruth, ela vai dizer assim, onde você for, eu irei. Onde você dormir, eu vou dormir. O seu Deus é o meu Deus. Acho que vale a pena até e a o gente seu ler esse povo trecho, porque será é muito o forte, meu povo. É justamente a decisão de Ruth. Ela se encontra numa bifurcação. E eu fico pensando, sabe, Sônia, quantas vezes nós, mulheres, nos encontramos numa bifurcação para tomar uma decisão. E a gente falava aqui no programa de segunda e terça, foi um tema que veio na segunda com a Rogerinha e voltou ontem com a Ângela e está vindo aqui. A mulher é emoção.
né? E diante de uma bifurcação da vida, vem a emoção. Mas é importante a gente até ler esse trecho, porque a decisão, a vida nos coloca num momento, nós mulheres, decidir somente pela emoção ou por Deus, pela decisão que é inspirada por Deus. E o que a Ruth Então, fala, a resposta da Ruth, né, no capítulo 1, no versículo 16, ela vai dizer assim: não insista comigo para eu te abandonar e deixar a tua companhia. Para onde fores eu irei, onde quer que passes a noite, pernoitarei contigo. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que venhas a morrer, aí eu quero morrer. Aí eu quero ser sepultada. Que o Senhor me cumule de castigos, se não for só a morte a nos separar uma da outra. Então, essa é a decisão de Ruth. Essa é a resposta que a Ruth vai dar para sua sogra. Não é uma decisão na emoção. Não é na emoção. Ela tomou a decisão de seguir a sua sogra pela experiência que ela fez na casa, com a família, com este Deus de Israel, né? E uma resposta bem assim, de confiança que eu e você somos convidados a dar no nosso dia a dia. Essa resposta de quem confia em Deus, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Como Ruth, enfrente a vida com fé, dê respostas com muita confiança em Deus. A palavra de Deus, ela tem todas as respostas para os dramas, para as alegrias humanas, né? E as mulheres da Bíblia, para nós, elas são, sim, modelo de virtude, de luta, muita luta, né? Nós estamos falando de mulheres num tempo onde a mulher, ela nem era contada no censo, né? Que ainda existem realidades assim, se a gente vai falar da África depois, eu também quero falar um pouco sobre isso, né? Que a mulher não tinha a sua dignidade como pessoa humana, pensada por Deus, amada por Deus com seus dons, com os seus sentimentos, sua sensibilidade, isso é muito próprio nosso. Então, a palavra de Deus, ela ressalta isso. E esse templo é dedicado exatamente a essas mulheres virtuosas que nas suas fragilidades se encontraram com o ressuscitado. E na grande maioria, depois do encontro, elas anunciam. Então, elas se tornam discípulas. Começa um novo discipulado no Novo Testamento, que não é só feito por homens, mas também por mulheres, com o seu papel e a sua missão na igreja bem definido, é bem claro. E então a samaritana, depois desse encontro, ela se torna missionária. Se torna missionária, ela vai anunciar, a palavra vai dizer disso, né? Depois que ela nasce, porque Jesus fala do novo nascimento, que ele já tinha falado lá para Nicodemos. Ele fala que ela vai nascer de novo, porque agora a adoração é em espírito e em verdade. Aqui ela cai em si. A palavra de Deus é cheia de momentos onde as pessoas caem em si, né? Esse cair em si eu entendi, eu converti meus pensamentos, eu converti os meus sentimentos. E agora ela vai realmente desempenhar o seu papel. E é muito bonito porque ela vai anunciar aos chefes, ela vai anunciar aos homens, dizer para eles, olha, eu vi aquele que disseram que viria. Eu vi o Messias, eu vi o Salvador. E a sua palavra agora, ela é credível. Ela se torna uma mulher que é possível acreditar. Não foi muito tempo depois. A palavra não vai dizer anos depois, porque ela teve um momento de conversão e depois de muitos anos ela foi falar. Foi imediato, de tão forte. Ela deixou já. E o Espírito Santo que os convenceu, não tenho dúvida disso, de olhar e falar, essa mulher era nova. Ela não é aquela mesma samaritana que estava no meio de nós. Algo novo aconteceu. A força de Deus tem esse poder de fazer tudo novo, né? Eu quero agradecer de coração a todas essas mulheres de Deus que passaram por aqui e nos edificaram, tanto a mim como todas as meninas da equipe, porque todas nós somos mulheres, viu? E a gente aproveita para também aprender com o conteúdo do Manhã Viva, né? Então, essas mulheres de Deus que passaram na série das mulheres da Bíblia nos ajudaram muito, nos edificaram muito e eu tenho certeza que edificaram muitas mulheres pelo Brasil. Então, tá aqui o nosso agradecimento. E falando em mulher, porque você sabe que é um programa feminino, um programa voltado para a mulher, é claro, né, que a gente não podia deixar de falar das noivas, né? E esse dia foi ótimo, porque a gente falou de maquiagem e de vestido de noiva. Trouxe esse vestido que é um vestido que está muito em alta, que não tem nada, não tem bordado, não tem brilho, não tem absolutamente nada. É um vestido liso. E qualquer hora do dia também esse vestido? Perfeito, é um clássico, né? É um clássico. É um clássico. É aquele vestido que nunca vai sair de moda. Uhum. Você olha para ele, ele nunca vai sair de moda, ele é maravilhoso. Super interessante esse véu. No cabelo, então, não iria nada?
pode até ter um véu liso, Sim. mas se não tivesse as mangas. Se não tivesse as mangas. Tá? Ah, tá. Porque eu Mas acho que como não tem as precisa. mangas, a manga Iria é o véu. poluir, justamente. Iria poluir. Nossa, eu achei lindo, gente. Achei lindo, lindo, lindo. E se a pessoa quiser, por exemplo, se ela não tivesse, no caso, com esse tipo de arranjo, né? Você tinha perguntado do véu em cima ou embaixo. Por exemplo, ela tá com um coque meio termo. Nesse tipo de coque, a gente pode colocar o véu tanto por cima do coque quanto por baixo. Certo. Tanto faz. E lembra sempre, gente, que o arranjo, a grinalda, ela sempre fica em cima do véu. Então, o véu vai sair, por exemplo, aqui e o arranjo vai ficar por cima para fazer esse detalhe. Porque senão tampa, né? Todo o detalhe da grinalda, né? Para fazer o acabamento. O acabamento do cabelo. Gente, eles arrasaram, né? O Hélio Cunha e a Glau Mafra, e aquele vestido assim, diferente, né, gente? E eles disseram, né, que estavam em alta, muito, muito legal, assim, eles arrasaram, né? Um beijão para eles, muito bom. Toda mulher gosta, né, de saber as novidades, principalmente as noivas, né? Teve muita noiva que nos agradeceu. E aqui você sabe que eu conto, né, com a ajuda das minhas parceiras, né, a Adriana Pereira, a Patrícia Mendes, né, que eu chamo de Pati. E neste dia, nesse programa que a gente vai relembrar agora, porque a gente teve a graça de chamar algumas pessoas que são muito conhecidas na mídia, na televisão católica, né, para conhecer um pouco mais dos bastidores dessa pessoa, porque às vezes você vê ela sempre rezando, cantando, e aí a gente teve a inspiração de trazer algumas pessoas, passou por aqui a Ana Paula Guimarães, o Márcio Mendes, né, e para conhecer um pouco os bastidores, né, quem é essa pessoa no dia a dia, e foi tão bom, e quem passou por aqui foi a Adriana Arides. Ela que tem vários discos de ouro, né? E começou aqui na banda Canção Nova, ama Canção Nova de paixão. Ela que é uma das maiores, melhores vozes da música católica no Brasil. Ela passou por aqui e foi aqui, ó, neste cantinho aqui, que geralmente quando vem um músico, né? Eles ficam aqui. E ela nos encantou, claro, com a sua linda voz. Tens o dom de ver estradas onde eu vejo o fim, me convences quando falas, não é bem assim. O meu mistério começou a ser descoberto ali, né? E a minha mãe foi a grande... eu devo muito a ela, o meu ministério, porque eu acho que ela teve essa sensibilidade, esse toque do Espírito Santo. Falei, poxa, eu acho que ela nasceu para isso, né? Claro que ela não tinha nenhuma intenção nem pretensão de achar que eu chegaria a cantar tão longe, né? Mas ela me chamou para então começar a servir na igreja desde pequenininha, desde 7 anos. E aí, acompanhando a Canção Nova esse tempo todo, então, às vezes as pessoas até acham que eu sou da comunidade porque eu trago no DNA um pouco de Canção Nova por tudo aquilo que eu aprendi, né? Com o sim do Monsenhor Jonas, sempre eu falo isso, eu sou fruto da Canção Nova também, de tudo aquilo que o Monsenhor tinha no coração e colocou aí à disposição de Deus, né? E nessa vocação linda que ele tem de trazer mais almas mesmo para Deus. Então eu posso dizer que eu sou fruto disso. Mas para eu viver o meu ministério até hoje, eu precisei de muitas renúncias. Precisei fazer muitas escolhas, né? Precisei deixar muita coisa de lado para viver aquilo que realmente Deus pedia para mim. Teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz, que me diz coragem, que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz, que me diz coragem. Que voz, né, gente? Que voz linda. Muito obrigada, Adriana Arides,
né, pela presença. Imagina a agenda dela, né? Mas parou, veio aqui, a Paty lindamente apresentou e conduziu esse programa. Gente, você não tem ideia, para a gente fazer um programa, quantas pessoas são envolvidas. Se a gente começar a falar aqui, todo mundo, mas fica o nosso agradecimento. Tem aqui uma lista, a gente vai precisar agradecer mesmo, porque tem um ano de 2020, o projeto continua e graças a essas pessoas que acreditam nessa obra de evangelização, né? Que acredita nesse projeto Manhã Viva, como dizia o Rodrigo, né? O que apresenta o jornal, né? É a manhã do ressuscitado, né? A gente anuncia a boa nova, né? A boa nova de uma vida com mais qualidade, de uma boa nova de... É uma vida que segue com Jesus Cristo. Todos os dias a gente anuncia isso aqui, né? Então está aqui o nosso agradecimento para a equipe de Belo Horizonte, a Dice, um grande beijo, Dice. Ela que está sempre mostrando os artesanatos, culinária. A gente quer continuar contando com vocês, hein? Um beijão para o pessoal de São Paulo. Quantas entradas ao vivo com eles, né? Quantas matérias. Brasília, Aracaju e também os nossos parceiros que, olha, gente, olha como é bonito. Imagina o nosso cenário sem esses, né, acessórios. Arte Companhia, Flor de Maio, Minhocão Móveis, Jeito de Fazer, Physiomedic, Harumi, gente, um grande beijo para Harumi, a nossa paisagista, florista. Quantos programas, né? Falando de plantas, gente, lindo, um beijão para Harumi. Varejão das Frutas, quando a gente vai falar de alimentação saudável, tá aqui o varejão que traz aquelas frutas lindas, maravilhosas, coloridas. Vida Lar Colchões e Companhia, o Hospital Pio XII, que traz profissionais excelentes para nos falar de saúde. A Padaria Vovó Josefa, muito obrigada de coração. O cabeleireiro Eric Mori, né, que é o nosso parceiro aqui também do programa. Então, o nosso grande abraço. Se a gente continuar falando aqui, a gente não vai, né, a gente vai passar o dia inteiro falando. E também, como eu já falei, a gente é uma família, né? É uma família. O programa é diário e tá aqui também meu agradecimento à Adriana Pereira, à Paty Mendes, porque estão sempre conosco aqui no programa, né? Nas minhas férias, a Paty Mendes, né? Prontamente, não estamos juntos, né, para a evangelização. A Adriana Pereira também, né, que é professora de comunicação. Sempre quando precisa, ela está aqui. Então, o importante é a obra continuar. O importante é esse Manhã Viva acontecer todos os dias. E elas continuam nesta parceria. E para você matar a saudade delas, está aí as duas um pouquinho para a gente relembrar, né? Claro. Hoje aqui no Manhã Viva, dia de Santa Marta, e nós queremos aí junto com você conhecer a história de uma mãe de 4 filhos, que vai dizer um pouquinho da sua história, como que ela concilia em tanto trabalho, tantas atividades e também espiritualidade. E já que Santa Marta também é padroeira dos cozinheiros, teremos a presença aqui de uma gastrônoma, dando dicas valiosas de cozinha, manuseio com os alimentos, hein? Essa dica é para todos nós, tanto para as mulheres quanto para os homens que gostam de cozinha. Então, eu já convido você, porque o Manhã Viva já começou. De vez em quando eu estou aqui, né? Já até roubei esse programa outro dia para fazer a homenagem de aniversário da Renata. Mas nós estamos aqui hoje para falar de um tema muito interessante que atinge muita gente, que são os problemas de varizes. Você tem alguém na família que tem problema de varizes? O problema de varizes na sua família já vem há longo tempo? Todo mundo tem problema de varizes? Ou foi você o primeiro que começou a sentir dor nas pernas e ter aquele incômodo por causa da circulação? Deu para matar um pouquinho da saudade das meninas, né? E elas continuam em 2020 com essa parceria, porque nós somos uma família importante, a evangelização continuar. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. A gente pensou com muito carinho em cada programa. Não foi fácil, porque o nosso desejo era relembrar todos, colocar todo mundo, mas a gente teve que fazer uma seleção. Mas eu espero que você tenha gostado. A gente pensou com muito carinho em cada programa que a gente escolheu para relembrar, para fazer memória. E quando bater a saudade dos programas do Manhã Viva de 2019, aí você assiste esse aqui, porque este aqui é um programa de retrospectiva. E aí você já assiste todos de 2019 e já mata a saudade, porque só se tem saudade
do que é bom. Não vamos fugir da saudade não, porque ela faz bem também ao coração, porque isso é sinal de que você amou. Então, se bateu saudade desses programas, é porque você amou, porque você cativou, né? Nós cativamos o seu coração. Esse foi o nosso objetivo, espero que tenha dado certo. Gente, sexta-feira, o último final de semana do ano, né, gente? O que é que você vai fazer? Pois é, pense bem e pense no que eu falei, né? Pense para ser grato, né? Faça essa escolha da gratidão, porque a gratidão faz com que a gente seja mais feliz. Então, termine esses últimos dias do ano agradecendo pelas coisas belas, como diz Papa Francisco, as coisas belas que Deus fez na sua vida este ano. Um ótimo final de semana e segunda-feira a gente volta ao vivo com um super especial. Aguarde! Eu espero por você. Um beijão no seu coração. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.